Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Puebla, na República Mexicana. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para dar testemunho do anjo com o selo do Deus vivo, o qual aparece em Apocalipse capítulo 7. E lemos essa passagem onde nos diz, capítulo 7 de Apocalipse. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, e continue numerando 12.000 selados de cada tribo, mencionando cada tribo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta passagem, encontramos o anjo mensageiro que levará a mensagem ao povo hebreu, o anjo mensageiro que chamará e juntará 144.000 hebreus. Aqui aparece este anjo e aparece também o grupo de 144.000 hebreus, os quais serão chamados e juntados no último dia. E no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 em diante, aparecem já chamados, juntados e selados nas suas testas. Diz, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Que Deus nos ajude e nos permita compreender todo este mistério deste anjo. Este é o anjo, vejam vocês, que chama este grupo de 144.000. E em Apocalipse capítulo 14, encontramos já o grupo de 144.000 chamados, juntados e selados nas suas testas com o selo do Deus vivo. E diz que tinham o nome dele e do seu pai escrito na testa, porque sob o ministério desse anjo, com o selo do Deus vivo,
é que são chamados e juntados 144 mil hebreus do povo hebreu, mas antes disso, este anjo que vem com o selo do Deus vivo, vejam vocês, qual é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, pois Deus, por meio de São Paulo, diz, no capítulo 4 de Efésios, diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para que dia? Para o dia da redenção. Selados com o Espírito Santo para, no último dia, serem transformados e assim obter o corpo eterno. E os que partiram em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. E isto é para o dia da redenção, porque é para o dia, para o tempo em que se obterá o regresso à vida eterna com o corpo eterno. Isso é para cada filho e filha de Deus, e para esse tempo os filhos e filhas de Deus estarão manifestados em toda a sua plenitude em corpos eternos com vida eterna. E aí estará a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, pela qual clama toda a criação, conforme a Romanos capítulo 8, de São Paulo, versículo 19 em diante diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vejam vocês esperando o quê? A redenção, a adoção do nosso corpo, porque é no ciclo divino do ano do jubileu atualizado, que é o ciclo divino correspondente à era da pedra angular, onde os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia, que é o sétimo milênio, e nós, os que vivemos, seremos transformados neste tempo final, que é o último dia onde a era da pedra angular é cumprida, porque a era da pedra angular é eterna, mas a era da pedra angular, vejam vocês, será que haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação de nós, os que vivemos. E agora, vejamos como nos diz aqui a Escritura, nos falando sobre os anjos que Ele envia e nos falando desse mistério do sétimo milênio, nos ensina que é para o sétimo milênio que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo. E nós, os que vivemos, seremos transformados quando Cristo fala. Em São João, capítulo 6, versículos 39 a 40, Ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. E isso é assim porque para o último dia, que é o sétimo milênio, Cristo estará efetuando a ressurreição dos santos que partiram e estará produzindo. O que estará produzindo? Estará produzindo a transformação de nós, os que vivemos, neste tempo final. Agora, esse mistério da ressurreição dos mortos em Cristo, vejam, é para o tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora, conforme a promessa divina, haverá uma grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos de Deus. Essa é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus.
É a voz de Cristo por meio deste anjo que era diferente dos demais. Ou seja, o anjo que era diferente dos demais por meio do anjo mensageiro de Cristo, que é este anjo de Apocalipse 7, o qual vem com o quê? Com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. Ou seja, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, vem manifestado em seu anjo mensageiro e vem produzindo o ministério correspondente ao último dia. O ministério correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Vejam como por meio desse anjo mensageiro será que Cristo chamará e juntará seus escolhidos e produzirá essa nova raça em corpos eternos no último dia por meio da obra que Cristo estará fazendo no último dia. Ele, por meio da sua vinda 2000 anos atrás, já produziu o corpo teofânico novo e agora a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor para o último dia, trará a bênção da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, estará chamando e juntando todos seus escolhidos entre os gentios primeiramente e depois do povo hebreu. Por isso é que Cristo, no tempo final, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso é que nos fala, vamos ver, na página 149 do livro de Citações, nos fala o que estará acontecendo, e também na página 146, vamos ver. Vamos ver, página 146, versículo 1303. Exatamente como no princípio, não foi a vontade perfeita de Deus que os filhos nascessem na terra por sexo, ou seja, por meio do sexo? Não, Senhor. Deus criou o homem desde o pó da terra, ou seja, Deus criou o ser humano, o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida nele e ele se fez uma alma vivente. Ele tirou deste homem uma companheira e lhe fez uma esposa. Isso foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez a coisa que fez, então ele permitiu que o homem se casasse com uma esposa legalmente e tivesse filhos por ela. Multipliquem e encham a terra, então. Essa é a maneira que será feito. Mas vocês veem, nunca foi sua vontade perfeita. Por isso, todas essas coisas que tiveram um princípio têm que ter um fim. Todo pecado tem que vir à aniquilação. Todo pecado tem que ser destruído. Por isso, no grande milênio, quando a ressurreição vier, quando? No grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez por nossos pais, ou seja, pelos nossos pais terrenos, mas que Deus, como Ele fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e sua companheira com ele. Isso é correto. Isso é a forma em que Ele o fez no princípio. Assim será a ressurreição dos mortos em Cristo, obtendo um corpo novo, um corpo eterno e glorificado, e para nós que vivemos, assim também será, porque Cristo transformará nosso corpo e nos dará assim um corpo eterno e viveremos nele por toda a eternidade. E isso está prometido para o último dia, conforme as palavras de Jesus. E eu ressuscitarei quando? No último dia.
E agora é para o último dia em que Cristo envia seu anjo mensageiro. Este é o mesmo anjo, vejam, ele vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus, mas antes vem à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja chegou ao seu final. Vejam, na mensagem dos selos, em espanhol, na página 57, diz da seguinte maneira, e vamos ler essa página que é muito importante, diz: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada, ele vem pela sua igreja. Agora o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual se fez carne 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus. Vejam vocês, ele vem no tempo final. Vem novamente o anjo do pacto, o anjo do Senhor, para o povo hebreu em sua segunda vinda. E porquanto a igreja de Jesus Cristo chegou ao seu final, a sétima era da igreja gentia chegou ao seu final, terminou, e somente resta o grupo de escolhidos do último dia. Vem então, pela sua igreja gentia, chame junto a seus escolhidos do último dia, os coloca na era da pedra angular, com sua mensagem, os chama, sua mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem para o povo hebreu, mas porquanto vem também a sua igreja gentia, vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta, ou trombeta final, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá, mas primeiro recebe a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo, neste tempo final, chegou ao seu fim e, consequentemente, vem o mensageiro que chamará o povo hebreu, vem primeiro a sua igreja gentia para chamar e juntar os escolhidos do último dia. Por isso é que na página 30, vejam vocês do livro das eras, nos diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. Ou seja, quando tiver terminado a dispensação da graça. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Essa coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Moisés e Elias, as duas oliveiras, são os que levam o Evangelho de regresso ao povo hebreu, assim como o trouxeram os hebreus aos gentios por meio do ministério de São Pedro e de São Paulo. Diz: estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Ou seja, que antes de ocorrer o rapto dos escolhidos, o povo hebreu já estará escutando e recebendo a mensagem do Evangelho do Reino.
E isso será por meio dos ministérios das duas oliveiras, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo que vem, com o selo do Deus vivo, para os gentios poderem levar o evangelho aos hebreus. Os gentios têm que ter primeiro o evangelho do reino, que é a mensagem que receberá o povo hebreu, que o povo hebreu receberá. Porque a igreja gentia, durante estes 2000 anos que transcorreram, tentou levar o evangelho aos hebreus e eles não receberam. Por quê? Porque estão levando o evangelho da graça, o evangelho que gira ao redor da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, e o povo hebreu não aceitou a primeira vinda de Cristo, não o recebeu como o Cordeiro de Deus. Portanto, a igreja gentia não pôde levar a mensagem do evangelho da graça ao povo hebreu e ser aceito pelo povo hebreu como nação. Mas para o último dia, a igreja de Jesus Cristo estará na etapa da Era da Pedra Angular e terá entrado na dispensação do reino, e então terá a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E essa é a mensagem que o povo hebreu receberá. E agora, isto regressará ao povo hebreu, irá ao povo hebreu a mensagem do evangelho do reino, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, por meio dos ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios que estarão no anjo, que aparece em Apocalipse capítulo 7 com o selo do Deus vivo. Esse anjo, primeiramente, está no meio da igreja gentia, onde se faz o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, e se faz o entrelace da era da pedra angular com a sétima era da igreja gentia, e se faz o entrelace do evangelho do reino com o evangelho da graça, e então fica estabelecida uma nova dispensação vigente diante de Deus, e Deus em seguida fecha a porta da segunda dispensação, a porta da dispensação da graça, e ninguém mais já poderá entrar por essa porta, porque Deus a fechará. E será fechada onde? Neste tempo final. Quando diz, vamos ver com relação a essa porta que será fechada. Em São Lucas, nos fala desta porta que será fechada, e em Marcos, também em São Mateus. Agora, essa porta que será fechada, vamos vê-la bem de perto para poder compreendê-la. Queremos compreender todos estes mistérios divinos. Em São Lucas, capítulo 13, versículo 25, nos fala dessa porta. Vamos ver essa porta. Cristo disse, falando das ovelhas e do aprisco, ele disse, eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo. E agora, vamos ver esta porta que será fechada no tempo final. Em São Lucas, capítulo 13, versículos 22 em diante, diz, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta estreita é a porta que Cristo disse que é Ele mesmo. E agora, em São Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, também temos essa porta, diz, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. E agora, vejam vocês, é a mesma porta. E essa porta é Cristo. E agora,
diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Agora vejam vocês como esta porta de misericórdia, de graça, que é Cristo, a porta da dispensação da graça, será fechada e ninguém mais poderá entrar por essa porta da graça para a dispensação da graça, porque já terá sido fechada essa porta e o tempo já não será mais para entrar por essa porta. E Cristo já terá saído do trono de intercessão no céu. E o sangue de Cristo já não estará mais ali fazendo intercessão. Portanto, Deus verá os seres humanos com seus pecados, os que não tiverem lavado seus pecados no sangue de Cristo, e, consequentemente, o juízo divino cairá sobre a raça humana. Aí se cumprem as palavras, el que esté sucio. Aí se cumprem as palavras: quem estiver sujo, suje-se ainda, ou seja, imundo. Assim nos ensina a Escritura. E isto é assim, porque já não haverá oportunidade para lavar seus pecados no sangue de Cristo, porque já terá saído do trono de intercessão. Capítulo 22, versículo 11 de Apocalipse diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Agora vejam vocês, chegará o momento em que ninguém mais poderá ser lavado com o sangue do Cordeiro, porque ele já não estará no trono de intercessão no céu. E ele já terá saído e terá reclamado sua herança, sua igreja, todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e os terá ressuscitado, e estarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, já estaremos transformados e teremos o corpo eterno. Mas já não haverá misericórdia para a humanidade, porque a porta já terá sido fechada. Agora, vejam vocês como, na misericórdia de Deus, ainda na América Latina e no Caribe, Deus está estendendo sua misericórdia na era da pedra angular que corresponde à América Latina e o Caribe. E está chamando e juntando todos os seus escolhidos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E há pessoas que têm seus nomes na outra seção e também recebem bênção de Deus. Ajudam os escolhidos de Deus, são de bênção. E ajuda para os escolhidos de Deus, e não perderão sua recompensa no reino de Deus. Agora, a misericórdia de Deus é manifestada na terra por última vez por meio do ministério do anjo que era aqui, por meio do ministério do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam como a misericórdia de Deus para o último dia será manifestada por última vez sob o ministério de Moisés e Elias, no livro dos selos, em espanhol, diz, vamos ver, na página 369 diz:
Agora, notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse, capítulo 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através deste tempo. Em seguida, aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha, diziam, nos escondo da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente dos seus profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Porque não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em cultos como este, tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense-o. Agora diz, então, ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. E eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Agora podemos ver sob o ministério de quem a misericórdia de Deus é manifestada pela última vez. Sob o ministério de Moisés e Elias. Sob o ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual o ministério de Moisés é manifestado pela segunda vez e o ministério de Elias é manifestado pela quinta vez. Vimos que estes são os ministérios prometidos para o tempo final, juntamente com o ministério de Jesus. Quando Deus fala em sua palavra e promete enviar um profeta que já enviou no passado, quando aparece de novo, aparece o ministério daquele profeta em um homem do tempo presente, do tempo onde Deus cumpre essa promessa. Por exemplo, temos Elias Tisbita. Em seguida, Eliseu pediu a dupla porção do espírito de Elias e veio sobre Eliseu quando Elias foi tomado ao céu, levado ao céu em um carro de fogo disco voador, e em seguida Eliseu veio com a dupla porção do espírito ministerial que estava em Elias, e isso foi a segunda manifestação do ministério de Elias neste planeta Terra. Em seguida, Deus tinha prometido também enviar Elias para precursar a primeira vinda de Cristo. E, quando o enviou, o arcanjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias e lhe disse que teria um filho, o qual seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe e viria no Espírito e com o Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e, vejam vocês, disse, colocarão por nome João. E disse que viria com espírito e poder de Elias. Era o Elias que tinha que vir naquele tempo na terceira vinda de Elias. E sempre quando vem Elias, vem em um novo véu de carne. A segunda vinda de Elias foi a segunda vinda do ministério de Elias em um novo homem que foi Eliseu. A terceira vinda de Elias foi em um novo homem, em um novo véu de carne chamado João Batista. A quarta vinda de Elias foi em um novo homem chamado William Marion Branham. E a quinta vinda de Elias é nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus. E
Esse anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado no último dia para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando do Elias que virá para pregar ao povo hebreu, respondeu quem seria e como seria cumprida essa promessa quando lhe fizeram a pergunta número 11. Na página número 399 do livro dos selos, onde diz... Essa pergunta número 11 diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com este espírito. Porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que foi a vinda de Elias? Pela segunda ocasião, foi o ministério de Elias em Eliseu, porque Eliseu operou igual a Elias. E agora, o que será a vinda do Elias que pregará ao povo hebreu no último dia? Na quinta manifestação de Elias, na quinta vinda de Elias, será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Ungido com esse espírito ministerial de Elias. Em sua quinta manifestação. Isso será a quinta vinda de Elias à terra. É o ministério de Elias vindo pela quinta vez à terra. Esse ministério sempre opera quem? O Espírito Santo, o qual operou em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista, no reverendo William Marion Branham, e no último dia estaria operando no anjo que sobe com o selo do Deus vivo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino. Agora podemos ver este mistério da vinda de Elias pela quinta ocasião. Também, nos falando o precursor de Moisés, vejam vocês, nos diz da seguinte maneira: nos identifica quem será Moisés. Na página 326 do livro dos selos em espanhol, diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. E o que é que encontramos em Apocalipse 22, versículo 8? Diz que Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Aí estamos encontrando quem? A Moisés. E agora vamos ver quem será Moisés conforme o livro do Apocalipse. Diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quem é este anjo? É o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Este é o anjo que traz a revelação de Jesus Cristo. E para o último dia, Cristo estará revelado nele e através dele, porque Cristo estará velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro e estará fazendo as coisas que ele disse que faria neste tempo final. As pessoas estarão vendo um homem, um profeta que estará fazendo todas essas coisas, mas se virem quem está por trás desse homem, perceberão que quem estará por trás desse homem será Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro neste último dia. E estará chamando e juntando os seus escolhidos dentre os gentios, primeiramente, e depois do meio do povo hebreu.
Agora, podemos ver que este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Ele vem revelando as coisas que em breve devem acontecer. E isso é o que os profetas de Deus fizeram no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando Deus os enviou. Os enviou dando testemunho das coisas que hão de acontecer, porque vem profetizando as coisas que hão de ocorrer. E aqui temos o anjo mensageiro que trouxe a mensagem profética a João apóstolo, a mensagem da profecia de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E agora vejam vocês como essa mensagem profética do anjo de Jesus Cristo, dada a João o apóstolo, esteve se cumprindo durante estes 2000 anos que transcorreram, e o que falta para ser cumprido se cumprirá no 7º milênio, ou seja, no último dia, no qual nós já estamos vivendo se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Este é o único anjo mensageiro que é diferente dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Os 7 mensageiros das 7 eras foram mensageiros de eras, mas este anjo, que vem com o selo do Deus vivo, é um profeta dispensacional. E desse tipo de profeta, Deus somente tem 7 profetas dispensacionais, porque Deus tem somente 7 dispensações. E agora, esses 7 profetas dispensacionais são Adão para a dispensação da inocência, 7 para a dispensação da consciência, Noé para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, Abraão para a dispensação da promessa, que é a 4ª dispensação, Moisés para a 5ª dispensação, a dispensação da lei, Jesus para a dispensação da graça, que é a 6ª dispensação, e o anjo do Senhor Jesus Cristo para a dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. Vejam vocês como cada um desses mensageiros veio com o Espírito Santo, manifestado o Espírito de Deus neles, e falando por meio desses profetas, veio o Espírito Santo no meio dos seres humanos. E veio revelando as coisas que iam acontecer. Assim, de dispensação em dispensação, a revelação para cada dispensação veio por meio do mensageiro dispensacional que Deus enviou. E agora, para o último dia, Deus envia o seu anjo mensageiro, o anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual vem manifestado Jesus Cristo e Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, o qual apareceu no céu, com os 7 anjos mensageiros das 7 eras aqui, nesta nuvem que foi fotografada, esta nuvem, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 a 26 milhas de altura, com uma largura ou um tamanho de 30 milhas. Era uma nuvem gigante, e a essa altura não podia aparecer nuvem alguma, porque não há umidade a 26 milhas de altura. Era nada menos que anjos de Deus, os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. E aí foi visto vestido nessa nuvem formada por anjos, e aí o encontramos manifestado no céu, no ar, com estes anjos. E este é o sinal no céu da vinda do Filho do Homem. Quando estava o sinal da vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás no céu, os magos olharam e viram a estrela de Belém, ou o sinal chamado a estrela de Belém, e chegaram até a terra de Israel perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos sua estrela no Oriente. Quando o sinal foi visto no céu, os magos compreenderam que o Messias estava na terra. Já levava 2 anos este sinal no céu, portanto, o Messias tinha que ter aproximadamente 2 anos de idade. E em algum lugar tinha que ter nascido. Eles não sabiam qual seria o lugar, a cidade, mas quando
O rei Herodes chamou os doutores da lei, chamou os escribas, chamou essas pessoas e os principais sacerdotes e perguntou onde tinha que nascer o Cristo, o Messias. Eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, ou seja, o profeta Miqueias. No capítulo 5, versículo 2, fala sobre o nascimento do Messias, do nascimento do príncipe que governará o povo hebreu. O governador ou rei do povo hebreu nasceria onde? Em Belém da Judeia, onde tinha nascido Davi. E por quanto é um descendente de Davi, ele tem que vir onde? Em Belém da Judeia. Belém significa a casa do pão de Deus. E Cristo sendo a casa do pão de Deus, pois Pedro disse, tu tens palavra de vida eterna. Não somente de pão literal viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Cristo sendo a casa do pão de vida eterna, sendo Cristo a casa da palavra de Deus, a qual estava manifestada ali em carne humana. Vejam vocês, ele tinha que nascer no lugar que o representava, Belém, que significa a casa do pão de Deus. E agora podemos ver que o Messias veio em uma forma simples. Eles esperavam a vinda do Messias conforme suas interpretações, os grandes sábios, religiosos, teólogos daquele tempo, mas Deus cumpriu essa promessa em forma tão simples que nem puderam perceber que já estava cumprida no meio deles. E, em seguida, quando começou seu ministério, vejam vocês, nem perceberam que esse era aquele que tinha nascido em Belém da Judeia, mas tinha sido criado onde? Em Nazaré. Vejam como Deus cega os sábios quando Deus levou o menino Jesus da terra de Belém da Judeia à terra do Egito, e depois da terra do Egito o chamou para regressar à terra de Israel, e regressaram à terra de Israel, mas não regressaram a Belém da Judeia, mas que foram a Nazaré. Com isso que Deus fez aí, onde foram a Nazaré viver Maria, José e o menino Jesus. Com isso ocultou o Messias dos olhos dos sábios e dos entendidos, e do rei que veio depois do rei Herodes, que buscava os meninos para matá-los. Buscando o Messias, depois outro rei que veio depois desse rei, que matou as crianças. Encontramos que esse outro rei também não conseguiu encontrar o Messias. Já estava sendo criado onde? Em Nazaré. E agora vejam vocês, ficou oculto tanto do governo romano como do tipo de governo que podia ter o povo hebreu e também da religião hebraica e dos seus grandes líderes religiosos. Eles podiam dizer, o Messias tem que vir de Belém da Judeia. E por que não estiveram ali quando nasceu? Quando os magos chegaram à terra de Israel, a Jerusalém, perguntando pelo Messias, por que não foram com os magos para buscar o Messias em Belém da Judeia? E agora, quando o Messias começa seu ministério, alguns diziam, não pode ser Jesus o Messias, porque ele é de Nazaré. Mas não sabiam que tinha nascido em Belém da Judeia, porque o tempo para eles verem e conhecerem o nascimento do Messias em Belém da Judeia era quando Jesus estava em Belém da Judeia. E agora vejam vocês, algumas pessoas podem dizer, como alguns de vocês podem dizer, eu sou, digamos, alguns podem dizer, eu sou de Monterrey. E, no entanto, você está onde? Em Puebla. Qualquer pessoa pode dizer, não, eu estou esperando um que vem de Monterrey. E tu estás em Puebla. Você não pode ser a pessoa que eu estou esperando. Mas, no entanto, alguém que te conhece pode dizer, essa é a pessoa. O que acontece é que ele nasceu em Monterrey
Teve um tempo lá em Monterrey, mas depois se mudou para Puebla, mas é de Monterrey. Se buscarmos seu registro de nascimento, diz que é nascido onde? Em Monterrey, mesmo que esteja vivendo em Puebla. E agora, vejam vocês quando Natanael buscou Felipe, ou Felipe a Natanael e disse: olha, encontramos aquele do qual falou Moisés. Em seguida, Natanael pergunta: de onde é? Felipe lhe disse: de Nazaré. Encontramos Jesus de Nazaré. E Natanael diz: de Nazaré pode sair algo de bom? Como algumas vezes, pois, comentamos de algumas cidades ou de alguns lugares dos países, dizemos: de tal lugar poderá sair algo de bom? Se não saiu nunca uma pessoa importante, poderá sair alguma pessoa importante desse lugar? E se anunciar que está saindo a pessoa mais importante, alguns, pois, podem até duvidar e dizer: se daí nunca saiu nada bom, como vai sair daí? Por exemplo, podem tentar buscar uma pessoa para que seja o candidato a presidente, e se buscarem de um lugar do qual não saiu nenhum bom político e nunca tenha saído um presidente deste lugar, as pessoas podem dizer: e daí? Poderá sair algo bom? Se daí não saiu nenhum bom político, nenhum chegou, ninguém chegador nem a senador desse lugar. Mas vejam vocês agora, quem vai ser presidente está saindo desse lugar. E alguns até podem duvidar de que esse possa obter essa posição de presidente, porque desse lugar nunca saiu um político bom que tenha chegado a um nível bem alto. E assim acontecia com Jesus de Nazaré. De Nazaré não tinha saído nada de bom. Ou seja, nunca tinha saído um grande líder religioso. E parece que também nenhum líder político não tinha saído pessoas importantes desse território. Mas agora, dizer que estava saindo dali o Messias, quando de Nazaré nunca tinha saído um profeta, e agora sair o maior profeta, isso, pois, surpreendia as pessoas e colocava em dúvida que pudesse sair desse lugar o Messias, profeta do povo hebreu. E diziam: mas não diz a Escritura que tem que ser de Belém da Judeia? Mas isso já tinha sido cumprido. Agora, vejam como esta bênção tão grande da primeira vinda de Cristo foi ocultada por Deus e tropeçaram no véu de carne onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo. Tropeçaram onde sempre tropeçam as pessoas, no véu de carne, porque não compreendem que quando Deus promete algo grande, é grande quanto à manifestação de Deus. Mas, quanto ao véu de carne através do qual é realizado esse evento grande, o véu de carne é uma pessoa simples. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, o maior evento prometido para ser cumprido naquele tempo no meio do povo hebreu. E, no entanto, o véu de carne no qual estava sendo cumprindo essa promessa tão grande era um simples operário da construção. E o povo hebreu estava esperando o rei. E chegou um operário da construção, um carpinteiro. Como que isso não concorda com a grandeza que o povo hebreu estava esperando, porque não compreenderam que a grandeza era o que estava dentro daquele operário da construção chamado Jesus de Nazaré. Deus o faz nessa forma para que assim ninguém dependa da sua sabedoria humana e ninguém esteja buscando grandeza humana para dar a glória à parte humana, mas para que todos busquem a grandeza divina, a parte divina que está manifestada nessa simplicidade humana.
para que assim não se dê a glória à parte humana, mas à parte divina. Se dê a glória a Deus. Agora, vejam o simples que foi tudo na primeira vinda de Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo disse que também assim será. Para a vinda de Cristo, do anjo forte, do anjo que desce do céu vestido nessa nuvem, diz que será nessa forma também. Diz que será em forma simples, sua vinda. E agora, quando se fala de forma simples, se refere à parte humana, e quando se fala da parte gloriosa, se refere à parte divina. Por exemplo, nos querubins que estavam no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, quando se fala ou se refere à parte humana que será manifestada no cumprimento desses dois querubins, pois se fala da madeira de oliveira, as duas oliveiras. Como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4. E quando se fala da parte divina, da divindade manifestada, nessa parte humana, quando se fala da divindade, da parte divina que será manifestada aí no ministério de Moisés e Elias, no ministério das duas oliveiras, pois está se falando do quê? Do ouro com o qual estavam cobertos os dois querubins de ouro, de madeira e de ouro que o rei Salomão construiu. Agora, podemos ver que Deus sempre opera as coisas grandes que Ele prometeu em simplicidade. E as pessoas tropeçam com o véu de carne, que sempre é simples, e não podem algumas vezes crer que uma coisa tão grande como a que Deus prometeu esteja se cumprindo em uma pessoa simples no tempo em que as pessoas estão vivendo. E isso foi o que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Estava esperando um personagem bem importante, um personagem grande, e veio um jovem carpinteiro, um operário da construção, pregando e revelando ao povo que a vinda do Messias estava cumprida nele. E tropeçaram com esse véu de carne, mas Cristo dizia: mais bem-aventurados quem não encontrar tropeço em mim, porque sempre se tropeça com o véu de carne, onde Deus cumpre suas promessas, onde Deus cumpre a vinda do Messias. Vejam vocês, foi o lugar onde tropeçaram os grandes líderes religiosos daquele tempo. Tropeçaram com a pedra de ângulo, a pedra de tropeço. Agora, para o último dia, a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, vejam vocês, será cumprida, e a parte grande e gloriosa será a manifestação divina que haverá nesse tempo, cumprindo a vinda do Filho do Homem, manifestando o ministério de Jesus, e a vinda dos anjos, que são a vinda dos ministérios de Moisés e Elias, e tudo isso vindo manifestado em um homem deste tempo final, que é o anjo, que vem com o selo do Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 7, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo não é Jesus Cristo, não é Moisés, e também não é Elias, mas nesse anjo, Jesus Cristo estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, e esse é o mistério do sétimo selo, e esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E esse mistério é revelado à Igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, e na dispensação do reino, e no território latino-americano e caribenho. Vejam a bênção tão grande que nos corresponde, que nos correspondeu no território latino-americano e caribenho, conforme ao programa de Deus correspondente a este tempo final.
E agora vimos que a vinda de Moisés não é vindo Moisés literalmente, mas o ministério de Moisés sendo colocado em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a vinda de Elias, pela quinta ocasião, é a vinda do ministério de Elias em um homem deste tempo final. E a vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do anjo do pacto, do anjo forte, de Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre o anjo que era diferente dos demais, onde diz, na página 469 do livro dos selos em espanhol, diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente aos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E aquele que estava ao meu lado se refere a essa nuvem de anjos, e aquele que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, em Espírito Santo vindo no último dia e se manifestando em carne humana em seu anjo mensageiro. Agora vejam vocês o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 134 do livro dos selos em espanhol diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, quem está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 277 do livro dos selos, também em espanhol, orando, o precursor da segunda vinda de Cristo, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o Espírito de Cristo entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. E agora vimos quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, na página 256 do livro dos selos em espanhol, vejam vocês, conforme ao que foi dito que o Espírito Santo virá em carne humana, agora vamos ver como virá. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se conseguirmos esse homem, conseguiremos o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana neste último dia. Será o Verbo, a palavra encarnada em um homem deste tempo final. Como o ministério de Elias será? Como o ministério de Elias será o ministério de Elias em um homem deste tempo final. E assim também o ministério de Moisés. E agora, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vejam vocês, é o 7º selo. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, vindo no último dia em carne humana, em seu anjo mensageiro. Se encontrarmos esse véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, encontraremos a manifestação do 7º selo, a manifestação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Encontraremos os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus sendo manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. E o encontraremos chamando e juntando todos os escolhidos de Deus no último dia na América Latina e no Caribe.
Porque esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem do Ocidente. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 166 do livro de citações, versículo 1485, o qual é um extrato da mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, página 2. Agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto quanto estivermos preparados. Vem vocês, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. Essa é a promessa de Apocalipse 19, versículo 11 em diante. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual veio 2000 anos atrás encarnado em um homem daquele tempo chamado Jesus. E para o último dia, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, virá novamente em carne humana em um homem deste tempo final. O qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é o anjo de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo, vem com o anjo do pacto, nele, manifestado, vem com a palavra encarnada no último dia. O verbo, a palavra é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo. E vem manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Por isso foi que João apóstolo quis adorá-lo em duas ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9, e o anjo lhe disse, olha, não faças, pois sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. E agora, vejam vocês como este anjo mensageiro se coloca na posição correta, não permite a adoração, porque somente Deus deve ser adorado, e esse anjo é somente o profeta mensageiro de Jesus Cristo, através do qual Cristo e Espírito Santo se manifesta. No último dia opera os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, prometidos esses ministérios para estarem manifestados na terra em carne humana no último dia. Ou seja, que estes três grandes ministérios são manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, em um só homem, porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. E agora, vimos quem é o anjo com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, ou seja, é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora este anjo com o selo do Deus vivo vem no último dia. É o anjo que vem com o Espírito Santo encarnado nele para dar testemunho de todas estas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos e a todas as nações, e para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, e completar assim o número dos escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois chamará e juntará 144 mil hebreus do povo de Israel. Vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo mensageiro que vem com a grande voz de trombeta ou trombeta final. É a voz de arcanjo, a mensagem deste anjo mensageiro. E é a trombeta de Deus, porque é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual dá testemunho de todas essas coisas, que em breve deve acontecer neste tempo final, e identifica as que já foram cumpridas. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do anjo com o selo do Deus vivo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante. Esse é o anjo mensageiro para a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E
É o anjo mensageiro para o povo hebreu neste tempo final também. Esse é o profeta mensageiro do século 21 e de todos os demais séculos que vierem mais para frente. E também ele é o profeta mensageiro do sétimo milênio e também para toda a eternidade. Este é o anjo mensageiro que vem com a mensagem do Evangelho do Reino, pregando no último dia. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo. Esse é o anjo mensageiro de Jesus Cristo com o evangelho eterno, porque sua mensagem será para o milênio e depois para toda a eternidade. Com essa mensagem, todos os mistérios de Deus serão revelados aos filhos e filhas de Deus durante o sétimo milênio e durante toda a eternidade. Este anjo mensageiro foi representado nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Por isso, encontraremos que nesses mensageiros houve coisas que em seguida são cumpridas plenamente no anjo que vem com o selo do Deus vivo. Nesse anjo estão representados os 7 anjos mensageiros com as 7 eras da Igreja Gentia e nossa era também, porque essa é a era do anjo que vem com o selo do Deus vivo. É o único anjo mensageiro enviado por Cristo que poderá tomar 144 mil hebreus e colocá-los em sua era. Por isso aparecem em seguida em Apocalipse capítulo 14 sendo colocados onde? Sobre o monte de Sião com o Cordeiro, porque são colocados na era da pedra angular, que é a era do topo do monte de Sião, são colocados nessa era onde está o anjo mensageiro que vem com o selo do Deus vivo. Todos os demais mensageiros quiseram chamar e juntar esse grupo de 144 mil hebreus. E onde vocês creem que os teria colocado São Paulo? Na primeira era. E onde os teria colocado o segundo anjo mensageiro da segunda era da Igreja Gentia? Pois os teria colocado na segunda era. E onde os teria colocado Martim? Na terceira era, que era a sua era. E onde os teria colocado Colombo? Pois na quarta era. E onde os teria colocado Lutero? Pois na quinta era. E onde os teria colocado Wesley? Pois na sexta era. E onde os teria colocado William Branham? Na sétima era da Igreja Gentia. Porque cada mensageiro chama e junta os escolhidos de Deus na era na qual e para a qual Deus o enviou. E agora, onde juntará? Onde juntará o anjo que vem com o selo do Deus vivo? Os 144 mil hebreus os juntará na era da pedra angular e na dispensação do reino. E onde juntará os escolhidos dentre os gentios? Pois na era da pedra angular também e na dispensação do reino. Vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo, vimos quem é esse anjo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. É o último profeta mensageiro dispensacional e também o mensageiro da era da pedra angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante. Foi para mim um privilégio dar-lhes o testemunho do anjo com o selo do Deus vivo e mostrar que este anjo
estará no meio da igreja de Jesus Cristo no último dia e daí, em seguida, irá ao povo hebreu. Estará no meio da igreja de Jesus Cristo no Ocidente, na América Latina e no Caribe, que é o território onde Cristo cumpre a era da pedra angular. É na manifestação de Deus nesse anjo mensageiro que vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Espírito Santo, vem encarnado nesse anjo mensageiro. E é do Ocidente que vem esse cavaleiro, nesse cavalo branco, como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na passagem que li na página 166 do livro de citações, onde diz: do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho outra vez. É uma promessa. É a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora, o precursor identifica o território, o Ocidente. E agora, nestes dias finais, Deus identificou o território do Ocidente, onde essa promessa estaria se cumprindo. Depois de ser dito pelo precursor que seria do Ocidente que viria esse cavaleiro no cavalo branco e o Ocidente é o território ou o continente americano, que consta da América do Norte, América Central e a América do Sul e o Caribe, e na América do Norte já se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentia e agora a era da Pedra Angular corresponde ao resto do continente americano, ou seja, corresponde à América Latina e ao Caribe. É em um véu de carne do território latino-americano e caribenho que virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, o anjo do pacto manifestado em carne humana. E isso será a palavra encarnada em um homem. E isso será o ministério de Moisés em um homem deste tempo, um homem ungido com esse ministério. E isso será o ministério de Elias em um homem deste tempo, um homem ungido com esse ministério neste tempo final. E isso será também um homem ungido com o ministério de Jesus neste tempo final. Isso será um homem ungido com o Espírito Santo no tempo final. Isso será um homem onde estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais que apareceu nessa nuvem, vindo, manifestado em carne humana e realizando seu programa correspondente a este tempo final, realizando-o por meio de um homem deste tempo final. As pessoas verão um homem, mas os escolhidos verão Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado através de um homem deste tempo final. E verão, consequentemente, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Mas este homem nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. Ele somente é o profeta mensageiro da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino pregando neste tempo final. E essa parte humana será a simples, e a parte grande será a parte divina que estará sendo manifestada através desse homem. E esse homem é o anjo com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo que vem com o 7º selo manifestado nele. Agora vimos como seria o 7º selo cumprido, manifestado neste tempo final, no meio da sua igreja, na era da pedra angular, etapa que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Por isso é que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que os trovões emitiram suas vozes em outro idioma, em um idioma que ele não conhecia. Bom, vamos deixar isso quietinho aí para outra ocasião, quando falarmos sobre os trovões e do que os trovões
revelam, porque os trovões dão a fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Dão a fé, a revelação, para o rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês aqui, na cidade de Puebla, na República Mexicana, dando testemunho do anjo com o selo do Deus vivo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, prometidas para este tempo final, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Em breve, todos sejamos transformados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção e passem todos muito boa tarde. Deixe conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, e em seguida continuaremos para e nas próximas atividades que ainda teremos aqui na cidade de Puebla. Miguel anunciará essas próximas atividades que teremos aqui, assim que temos ainda tempo para as próximas atividades, assim que conosco, Miguel, para que lhes dê a conhecer as próximas atividades deste dia no qual estamos. Que Deus os abençoe e guarde a todos.